Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SigmaCast. Sou o professor Thiago Diana, diretor lá do Sigma Norte, apresentador aqui desse ambiente. Ora eu tô desse lado, ora eu tô do outro como entrevistado, mas eu tô aqui para falar do SigmaCast e de mais um episódio importantíssimo. SigmaCast, esse espaço de diálogo, debate, reflexão, de conversas de excelência voltadas para as famílias, voltadas para os estudantes, conversas voltadas também para os nossos professores. Pessoal, o assunto de hoje é novidade aqui no SigmaCast e a pessoa que vem conversar comigo hoje também é uma novidade aqui. Eu estou muito feliz que hoje a gente fala sobre esportes e jogos na infância. O quanto existe de aprendizado quando o assunto é esporte e jogos na infância. Não teria outra pessoa para conversar comigo sobre isso, senão o professor Nilson. Tá ali o Nilson. Cara, seja muito bem-vindo aqui no SigmaCast, irmão. Tô muito feliz em te receber aqui. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu acho uma oportunidade incrível, né? Eu sou professor de educação física. Eu tô no Sigma há mais ou menos uns 14 anos. Caramba, 14 anos. É uma história um pouquinho longa, né? E é bem divertido. Eu trabalho com Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, e são histórias fantásticas que a gente acaba vivenciando durante as aulas, durante a nossa vida dentro da escola, né? Que a gente acompanha, às vezes entra a criança no primeiro ano, vai até o ensino médio. Uma vida dentro da escola. Exatamente. Então, quando a gente vê, passa um menino no ensino médio, e aí, professor, o senhor lembra do menino? O menino tá com 1,80 m, 1,90 m, e isso mostra que, às vezes, que o carinho que ele tem pela gente. Pessoal, o programa de hoje é mais do que especial. Vamos dar início ao SigmaCast de hoje. Nilson, a gente está falando então sobre esporte e jogos na infância. A gente está falando que são coisas naturais a esses alunos, que fazem muito bem e que podem ser trabalhadas. Elas não são assim aleatórias, elas podem ser intencionais. Você considera que o movimento para essas crianças dessa idade é uma coisa importante? Eu não só considero, como eu acho fundamental, porque isso faz parte da vida da criança. Por mais que hoje que a tela tire um pouco desse movimento natural que a criança faz e que a gente está tentando resgatar isso na escola, durante a aula, principalmente durante a aula de educação física, isso faz com que propicie momentos especiais para aquela criança. Eu digo isso de que forma? As crianças hoje em dia, ela praticamente não se movimentam. Então veio com o advento dessa lei nova aí que proibiu o uso eletrônico do celular, a gente nota que algumas crianças ficam perdidas. E a gente tenta resgatar isso durante a aula de educação física. Cara, que legal. Então, você está lá trabalhando com o primeiro ao quinto ano e você acredita que o movimento e que essa aula e que esse incentivo a esse tipo de atividade, de um refinamento na psicomotricidade faz bem para essa criança? Isso faz, não só faz bem, como trabalha a psicomotricidade, vai associar, tá? Tem um conjunto de coisas aí que acabam interagindo entre elas, tanto a psicomotricidade como a coordenação motora, entendeu? Isso, a cognição, acaba no final de todo esse processo, isso acaba sendo praticamente uma coisa só que a gente consegue trabalhar ao longo de todo o Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Legal. Assim, eles nessa idade, eles estão num processo ali cara, de um desenvolvimento muito vasto. É possível, além de trabalhar tudo associado a movimento, a questão física e motora, eu também consigo trabalhar, por exemplo, a qualidade da socialização dessa criança? Sim, a criança quando chega pra gente, principalmente no primeiro ano, Cara, primeiro no aninho. primeiro ano, que vem de vários lugares, várias instituições diferentes, o que acontece ali? Eles estão preocupados com o que vem por aí. Uma pessoa nova, um professor novo. E aí eles passam por um processo de adaptação. Essa adaptação dentro da aula de educação física,
que vai propiciar com que a criança tenha o quê? Uma cognição melhor, uma autoestima melhor, Cara, que e legal. automaticamente a gente começa a trabalhar a socialização. Então o cara melhora com ele mesmo e melhora com os outros. Exatamente. O primeiro desafio é ele melhorar com ele mesmo, porque a criança às vezes chega com aquela preocupação de não errar, e não é isso que a gente trabalha na educação física escolar. A gente trabalha, a gente tenta passar para eles que eles vão aprender com tentativas e erro. Dentro desse processo, a gente ajuda a criança a vencer o medo e a frustração de errar. E é um passinho Que legal. de cada vez que a gente vai trabalhando com eles ali, né? Então, às vezes, dá um passo para frente, 2 para trás e vai somando aos poucos. Eles vão ganhando confiança com a gente e isso faz com que a aula comece a ser produzida de uma maneira, comece a fluir, na verdade. Num percurso, Nilson, de 1 ano, o cara que tá lá com você, ele chegou, tá lá no primeiro ano, e pô, a gente tá em agosto, daqui a pouco a gente tá terminando o primeiro aninho desse aluno. Você consegue ver que ele muda durante o ano letivo? Pô, essa pergunta é legal, porque isso a gente observa no primeiro ano, no primeiro dia de aula, e a chave, normalmente, que a gente observa é do segundo semestre. A criança muda de tal forma que ela começa a ter uma autonomia, ela começa a tomar decisões que durante a aula a gente apoia. E isso faz com que a parte social, a socialização dele com os outros, melhore a parte afetiva, melhore a parte motora, e aí a gente vai. O boom, a chave é o segundo semestre. Eita, que coisa legal. Às vezes eu escuto um pessoal falando que depois da educação física é muito difícil dar aula para os meninos. E eu sei que você tem uma técnica que faz com que eles cheguem lá um pouco mais tranquilos. Como é que é isso, Nilson? Porque, na verdade, a aula de educação física é assim, criança não anda, criança corre. Criança não corre fala baixo. demais. Criança não fala baixo, grita. Então, eles vão muito eufóricos para a nossa aula. E chega na nossa aula, o que a gente faz? A gente estimula mais ainda. Então, a gente tem que ter um mecanismo de quê? De relaxamento. Tá bom. Então, na escola, o que eu faço? Normalmente, a gente tem que terminar a aula uns minutinhos mais cedo. Ótimo. Para começar a volta calma. Isso é muito importante. Volta mais tranquilo. E aí, eu tenho um espaço lá na escola Legal. que é muito engraçado. É um piso coberto. Legal. Né? Ele é fresquinho, na sombra é geladinho. Geladinho. E aí eu peço pro pessoal deitar. E aí, como eles estão cansados, eles deitam. Eu falo, galera, o chão tá geladinho. Põe a barriga aí no chão. Aí eles levantam, né? E põe a barriga no chão geladinho. Eu queria... E se divertem, entendeu? Aí eu passo lá, às vezes eu sento, eu conduzo essa atividade. Então, assim, é um momento que eles levam para a vida inteira. Eles gostam. Caramba. Eu queria deixar essa dica para todo professor que tiver com uma turma que estiver no momento mais difícil. O Nilson tem uma ótima forma de fazer com que eles estejam mais tranquilos. Nilson, quando a gente pensa em esporte e jogos, você acredita que essa prática do esporte, dos jogos e esse incentivo pode fazer bem para as questões mentais da criança? Sim, nessa faixa etária a gente não introduz o esporte em si. Tá. A gente começa a introduzir de forma lúdica, com brincadeiras. Dentro da brincadeira, a gente começa a colocar algumas modalidades esportivas de forma lúdica. Tá bom. Né? Isso é através da brincadeira, a gente consegue colocar um padrão, regras e combinados. No Fundamental 1, muitos não entendem o que é regra, o que é combinado. Então, isso é um trabalho de formiguinha. A gente começa com os combinados primeiro. A gente explica o que é um, o que é o outro. Mas, no geral, pela brincadeira, a gente acaba atingindo o objetivo que é o jogo em si. Entendi. E, cara, como esse brincar é importante, né? A gente tem, na nossa escola, e eu tenho muito orgulho disso, aquela edição dos jogos cooperativos. E eu não sei se você já participou. Você participa? Eu participo. A gente ajuda da cadeira. Cara, aquilo é sensacional. E o quanto é legal ver a família num tempo de qualidade com a criança
com brincadeiras intencionais que vão desenvolver muitas das potencialidades deles. Você acha que também, quando a família pode participar dessas brincadeiras e desses momentos em algum ambiente, isso ajuda de alguma forma? Por mais que a família pense que não, eu acho que quando o pai interage com a criança através da brincadeira, alguma brincadeira mostra para a criança, isso muda muita coisa. Os jogos cooperativos que normalmente a gente coloca algumas brincadeiras antigas. Sim, é a coisa mais legal desse Exatamente. negócio. E isso a gente passa para eles durante a aula. Então, quando chega nos jogos cooperativos, que é o boom do Cara, o Fundamental moleque 1, já tá bom pra caramba ele naquilo. acaba ensinando para o pai participando. Então, por exemplo, tem uma estação lá que é a estação do carrinho de rolemã. Então, o que acontece? Tem o carrinho de rolemã, os meninos entendem que tem que andar e tem que ser de uma forma cooperativa. De que forma é essa? Eu posso andar. Eu posso dar 2 voltas. Mas eu saio e eu empurro meu colega ou eu empurro meu pai. E nessa atividade é muito interessante que o pai fica mais ansioso que a criança na hora de participar. Pior, é verdade. E eu olho a fila tá gigantesca e o pai, não, filho, eu te empurro. Aí quando termina, o pai fica com os olhos brilhando, aí a criança vai, pai, eu empurro você. E aí vai. Essa interação que às vezes a criança quer. O pai pensa que é um mínimo, mas para a criança aquilo ali é uma coisa gigantesca. A interação, a participação com a família. Cara, que legal. E assim, Nilson, são muitos anos atuando com a educação física, com esses estudantes. O que você acha que é necessário para liderar esses estudantes? Assim, cara, os meninos vão atrás de você em tudo que você faz. Como que é isso? Na verdade, assim, a primeira coisa você tem que gostar de dar aula, ter a paciência que o resultado, normalmente ele é a médio e mais para longo prazo. Às vezes eu não vejo o resultado no Fundamental 1. Às vezes a gente prepara a criança para o Fundamental 2, para o ensino médio, para a vida. Então a gente tem que gostar de dar aula, ter paciência e uma coisa fundamental, de falar a verdade para a criança. Então ela sabe quando você está falando a verdade, por incrível que pareça, você mostra que às vezes ela não pode, o não é muito importante para elas nesse momento da vida. Ou seja, você consegue também fazer com que eles tenham noção de limites combinados, que eles tenham uma noção de convivência coletiva de uma forma melhor. Exatamente. Então toda a aula nossa, antes do início da parte prática, a gente passa o objetivo da aula. Isso é muito importante. Eles têm que saber qual é o objetivo que eles poderão, não que terão. Porque isso é uma coisa assim, a gente cobra o resultado deles, mas não é o resultado imediato. Que às vezes eu tenho que atingir um objetivo de 100%, se ele atingiu 0,5%, 1%, para mim naquela aula já é uma coisa, já é um ganho muito grande. Que tem que lembrar sempre que a gente está tratando com crianças. Então, é uma coisa lenta, é um processo lento. Então, quando você põe a regra do jogo, como é que vai ser a atividade naquela aula, da forma que eles entendam, é lógico, isso faz com que eles aceitem o conteúdo e participem mais. Porque eles já sabem o que vai acontecer. E parece que não. Mas vocês são bem rígidos. Eles cobram. Se você falar uma coisa e você não cumprir... Você tá saindo aqui do combinado. Professor, o senhor não fez, o senhor esqueceu. Eles vêm atrás disso. Eles vêm atrás. Porque é o nosso combinado. Então, quando eu não atinjo, eles cobram. Agora, quando eu atinjo, eu falo de uma forma diferente. Eu falei, você lembra que a gente combinou? E aí? Não, professor, você está certo. Caramba, que legal. Então, é uma parceria com eles. E assim, outra coisa que me chama muita atenção, e eu queria muito te ouvir nisso, é que quando a gente dá aula para os pequenos, e a nossa escola tem a oportunidade de atender dos pequenininhos aos grandes, a gente acaba encontrando com esses meninos depois. Como é que é para você quando um aluno foi seu, lá do 1º ao 5º, cara, e esse cara tá terminando a 3ª série, ele tá indo embora do ensino médio, ele já tá lá grande,
a relação é mantida, eles lembram do que vocês viveram. Primeiro a gente tenta não chorar, né? Porque Nilson. quando eles passam, a gente sente muito no final do ano. O que acontece? Eles começam a passar em horário que não é o normal. E aí, o que você está fazendo? Não, tio, eu estou me despedindo da escola. E aí, a vida para o professor, o tempo passa diferente para a gente. O tempo passa muito rápido para a gente. Então, às vezes, aquele menino que se despediu de você, daqui a 4 anos, ele volta lá na quadra para falar com você. Ou encontra você na rua. Muitas vezes, eu não posso falar aqui, senão a gente entrega a nossa idade. Eu não posso falar. Tem um coordenador que eu já dei aula para ele lá com 16 anos. Cara, aí não. Não O é André. possível. Sério? 16 anos. Então eu dava aula de judô e ele falava, professor, hoje eu não venho porque eu tenho prova no Sigma. Ele faltava 2 semanas e depois ele ia. E hoje ele é coordenador do ensino médio. Eu já dei aula para a filha dele, tá? Caramba. Então, assim, do 1º ao 5º ano, ela já passou por mim no Fundi 1. E em breve vai entrar a segunda filha dele. Então, assim... Deu aula pra família toda. E isso acontece com muitas famílias ali. E você vê o carinho que eles têm com a gente. Isso mostra o seguinte, bom, o caminho que a gente está trilhando está indo mais ou menos pelo caminho certo. A gente vai sempre se adaptando, mas isso é a forma carinhosa que eles têm. Esse feedback, às vezes, a gente tem assim, depois de alguns anos, né, do retorno que eles vêm falar, pô, o senhor me deu aula. Teve agora, na semana passada, teve atividade com os pais. Sim. Né? Também a outra que a gente fica com nó na garganta. É verdade. Eu estava dando aula, fazendo atividade, né, jogos, brincadeiras antigas. Chegou um pai, botou a mão no meu ombro, grandão, maior, gigante. Falou assim, você me deu aula. Aí eu, hã? Sim, você me deu aula. E o filho dele tá lá com a gente. Aí o filho hoje. dele olhando, pai, você foi aluno do tio Nilson? Eu falei, não. E eu, assim, um rosto totalmente diferente, que a gente esquece das pessoas. Falou meu nome, falou que eu dava aula de judô, isso. Ainda bem que você está aqui dando aula pro meu filho. Então, assim, olha a responsabilidade que a gente tem. Sem dúvida. E Nilson, dentro dessa coisa da educação física e dessa tentativa de fomentar nos alunos essa coisa do esporte, da atividade, do movimento, em algum instante dá para falar com eles de uma alimentação e de incentivá-los nisso? Na verdade, sempre dá, e eu faço. Que legal. Por incrível que pareça. Eu dou aula de manhã. Tá. E aí, o seguinte, a gente tem que ter um olhar muito empático com as crianças, a gente tem que observar muito. Atividade física, às vezes você faz um planejamento de uma aula e você bate o olho na turma, você fala, esse não é o momento para essa atividade. Não é o momento para isso aqui. Isso. E aí, às vezes, você pega a criança mal-humorada. Poxa, 7h30 da manhã, pô, ele tá mal-humorado, ela tá mal-humorada. E aí você senta do lado, a criança não quer papo. A aula que ele ou ela mais gosta não quer papo. E aí você vai conversando. E aí, como é que foi? Ah, mais ou menos. O que aconteceu? Ah, tio, eu não tomei café. Não gosto de tomar café. Aí você faz o recordatório. 24 horas. A conexão. Que horas que você dormiu? Ah, eu dormi 8 horas. Que hora que você tomou o café? Jantou. Ah, eu comi um pão 8 horas da noite. Aí você senta com a criança e, por incrível que pareça, eu estou falando aqui, leva um tempo, mas eu tenho que fazer isso rápido e de forma que ele entenda. Sim. Aí eu falo, olha só, você dormiu 9 horas da noite. Quantas horas você ficou dormindo? Ah, eu fiquei 8 horas. Então vamos contar. A sua aula começou às 9h40. Então vamos contar. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, acordou, 6, não tomou café da manhã, 7, 8, 9. Gente, você ficou quantas horas sem tomar café, sem se alimentar? 12 horas de jejum. Exatamente. Eu falei, é por isso que você está mal-humorado. O que você tem que fazer? Tem que tomar o café da manhã. Legal. E aí, qual é o seu lanche? Aí eu já começo. Ah, eu trouxe uma laranja, eu trouxe uma banana. Então, tudo bem. Você tem que falar para o seu papai, para sua mamãe, para
Só fala assim, reforça o meu lanche, mas você tem que combinar comigo que você tem que tomar café da manhã. Antes da aula, pra você E estar com isso energia. e isso é um assunto. Na aula, na volta para a sala, que eu tenho aquele relaxamento, eles ficam mais quietinhos. É a hora que eu falo de alimentação. Então, não tem como fazer qualquer atividade física. Você que é meu aluno aí, que vai fazer a minha aula de educação física, tem que se alimentar de manhã, um lanche saudável e se alimentar na hora do recreio. Isso é importante. Porque senão eu sempre falo, não vai conseguir a minha aula. Ele já até sabe. Se não se alimentar, não faz minha aula, não consegue. E isso é muito importante. Ele só não consegue fazer educação física, como é químico, o cérebro também, ele não consegue aprender. Entendi. Como que, Nilson, a escola e a família podem ser aliadas nessa coisa de um cotidiano melhor, mais ativo, mais saudável para as crianças, um distanciamento das telas com outras ofertas, com outras possibilidades? Ó, hoje em dia eu acho, parece que é difícil, mas não é não. É uma coisa fundamental, é o pai conversar mais com seu filho. Cara, E isso, quando o legal. pai vai buscar, eu falo sempre assim, pai, conversa com seu filho, mas não conversa agora. Não é conversar logo quando sai da escola. Você vai conversar depois que seu filho chegar em casa, que ele toma banho, que é o momento que está em família. É o momento que você vai se alimentar, vai fazer um lanche, uma ceia. Aí você conversa com a criança. Por quê? Porque a criança já desarmou. Faz sentido? Ela já baixou o seu metabolismo, ela está mais relaxada. E a tendência de ele te contar a realidade da aula é maior. Porque uma coisa você chega, e aí, filho, você gostou da aula? E o Ah, foi professor bom. está do lado. Ah, foi bom. Foi legal. Mas quando você chega em casa, desliga a TV, vai lanchar, seu filho tomou banho, está preparando ele para dormir. E aí, como é que foi a aula? Esse é o momento do pai conversar. Então, o pai, quando chega em casa, isso é muito importante. É a conversa. É a conversa, é aí que você vai se aproximar do seu filho, você vai saber as angústias que ele tem, porque ele já fez tudo aquilo que ele queria durante o dia. Então ele já teve o quê? O hormônio do prazer, já foi a serotonina lá, já ganhou a recompensa, ele está mais relaxado. A probabilidade de ele conversar mais relaxado com você é É maior. maior. Tá bom. E assim, você consegue ver a nossa escola integrando família, esporte, jogos, movimento. Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Tá? No Fundamental 1, a gente trabalha com algumas datas marcantes. Ah, que legal. Né? Então, nós tivemos a semana com os pais, né? Que foi fantástica, foi uma novidade, os pais não esperavam e as crianças não esperavam. Como é que foi essa atividade? O pai deixou a criança, foi para o auditório. Para a criança, o pai foi trabalhar. E eles fizeram uma temática ao vivo. As crianças deram seu depoimento ao vivo. Só que tem uma coisa, os pais estavam no auditório assistindo. Entendi. E assim, cada coisa que os pais escutaram, assim, fantástico. Levamos para a quadra. Então, esse foi um momento ímpar que o Sigma fez, fantástico. Nós temos os jogos cooperativos, que traz a família para a escola. Eu acho que a família ela tem que participar do cotidiano, do dia a dia do seu filho. Faz sentido. Saber. Uma coisa que eu sempre falo para o pai, eu não gosto que o pai assista a minha aula, mas eu falo diferente. Pai, você não precisa ficar aqui sentado assistindo, mas tu tem lugar na escola que nem eu e nem o seu filho vê que o senhor está assistindo a aula. O senhor vai ver duas coisas, como é o seu filho na realidade e como é o professor. Então, aí o pai, mas como assim? O senhor não precisa falar que o senhor vai vir assistir minha aula. O senhor pode chegar no ponto, ficar ali no cantinho, sem ninguém ver, Vendo o seu filho na realidade, na né? realidade, e o profissional que está com ele. Então, isso causa uma coisa para o pai, o quê? Pô, se o professor está falando isso, inspira confiança na instituição que ele tem. Fato. E nós temos agora, esse final de semana, que é a festa da família. Sim. É outro momento fantástico que a família vem toda, vem o pai, vem a mãe, o avó, a tia, vem participar. Isso é um momento de interação. E é onde vai participar o filho, vai mostrar aquela brincadeira que ele faz
durante a educação física, o filho acaba ensinando o pai. Isso é legal. Cara, isso é de fato é muito legal, né? Então, Eles gostam muito. exatamente, quanto mais o pai participa do cotidiano do filho, mais a criança se abre com ele e é mais fácil da gente ensinar. Porque a criança não vai ansiosa para a aula. Falar, eu vou deixar meu pai e vou voltar. Não, ela vai com o coração aberto, faz a aula sabendo que mais tarde é o momento que ela vai ter com o pai. Você acha, Nilson, que os alunos eles conseguem ter lições com vocês a partir dessas vivências? Também de propósito, de sonhos, de disciplina, de como lidar com frustração? Através das aulas, sim, eles conseguem. A gente vai passando para eles, assim, que criança nunca gosta de perder. Eles são competitivos, né? Natural, acho que isso é natural do ser humano. Então, o que a gente sempre passa para eles? Ó, não é que o time é mais forte, é que o seu time não soube se organizar. Então, só nessa fala, eu já consigo trabalhar, pelo menos aí, 3 objetivos. Que é a organização, eles têm que aprender a se organizar, eles têm que aprender a respeitar o momento de protagonismo de cada aluno. Sem dúvida. Né? Então, isso é importante. E aí, eu levo, às vezes, alguns meses para eles entenderem, e alguns jogos que você dá, que eu consigo, que a gente consegue ministrar na educação física, vai dando protagonismo para aquela criança. Às vezes, aquele menino mais tímido, é o momento que a gente coloca para ele ter uma ideia. E os outros, o que os outros fazem? Eles escutam. É o momento de empatia que ele tem com aquele outro colega. E isso vai fazendo com que a criança acabe lidando com aquela frustração de não falar em público, de se organizar. Então eu dou um jogo que a gente brinca tipo jogo antigo, né? Brincadeira de rua, pique-bandeira. Quem nunca brincou de pique-bandeira? Aí eu entro na brincadeira já com um pouco de quê? Voltada com algum esporte. Aí eu consigo botar o pique-bandeira, olha só, com o handball. Por quê? Porque eu uso a linha pontilhada do handball para eles se organizarem e defenderem a bandeira. E aí eu faço o quê? Vamos fazer um círculo? Vamos abraçar? A criança não gosta de contato, de abraçar. Aí eles, com o tempo, eles se abraçam, traçam a estratégia. Quando começa, o time faz toda a marcação e já fica observando o outro time. O outro time já sabe a posição. E aí acontece a interação da regra, entrando um pouco no jogo, porque já começa a ter regra, e aí eles vão se superando, aceitando a frustração porque o outro foi mais rápido, e aí na próxima rodada, o que eles vão fazer? Eles já vão se preparar para aquele mais rápido. Cara, e talvez isso num ano inteiro, tipo assim, você tá na vivência do ano inteiro com esse cara, e você tá trabalhando esse tipo de coisa. Assim, vai ser perceptível que ao final do ano ele tem uma aptidão melhor, ele tem muito mais desenvolvimento, ele socializa melhor, ele respeita o outro, ele sabe e ele tem mecanismos maiores de controle, né, Nilson? Isso dá o quê? A autonomia. Então a gente trabalha o tempo inteiro justamente isso. Ele tendo uma autonomia, ele passa, querendo ou não, a respeitar o colega. Você passa a ter menos confusão durante a aula de educação física e maior, menos confusão durante o recreio. Porque eles conseguem levar. Eles levam essa questão. Que legal. Eles conseguem levar da educação física para o recreio. Quando você, às vezes eu passo no recreio, eles estão fazendo um jogo que eles fizeram na educação física. Replicando o jogo da educação física. E aí, às vezes, eles trazem para mim durante a aula, professor, a questão foi essa. Ele pegou ao mesmo tempo, mas ele pegou só um pouquinho na minha roupa, tá pego? Aí eu não falo que tá pego, eu falo assim, ele pegou aonde? Na minha roupa. Mas vale pegar na roupa? Vale. Mesmo que um pouquinho, eles respondem. Então você já respondeu a pergunta. E eles entendem e eles entram. Eles entendem. Cara, que legal. Quando a gente pensa em movimento, pessoal, movimento é desenvolvimento. Brincar é uma coisa sempre muito séria. E eu acho que toda vez, e você está me mostrando isso mais uma vez, Nilson, toda vez que adultos compreendem isso, a infância, ela fica com muito mais sentido e muito mais objetivo. Então, tô gostando muito aqui do que a gente está construindo.
E turmas de quinto ano, que é quando você vai ali, aquela reta final. O que o pessoal do quinto ano mais gosta de fazer nisso? Por incrível que pareça, eles gostam de fazer as brincadeiras que eles fizeram desde o primeiro ano. Sério? Tem uma brincadeira que eu falo que é o quebra-gelo. É aquela brincadeira inicial para fazer Primeiro momento. no primeiro momento, um bom aquecimento com eles correndo. Eu falo, vocês não enjoam desse todo mundo é pego? Mas eu tô enjoado, é a mesma brincadeira, mesmo. Não, tio, a gente quer. A gente quer essa brincadeira. E eu dou, eles gostam dessa brincadeira. Quando eu não dou, é briga. Tipo, o cara ele gosta do primeiro até o quinto. E quando ele chega no quinto, ele quer continuar fazendo. Ele quer continuar fazendo. E aí eu tenho umas brincadeiras que eu faço, a queimada de time, né? Que eu começo queimada com o primeiro ano da forma que eles entendam. Primeiro ano, eles tomam uma bolada, ele me bateu. Olha o que a gente tem que vencer. Ele não te bateu, O ele jogou a bola em entendimento você. dele. Então é um caminho longo. Quando chega no quinto ano, eles querem mais desafio. E aí eu coloco a queimada de time com algumas turmas do ensino médio. E desculpa, normalmente quem ganha são os meus alunos do quinto ano. Que legal, eles vencem. Por quê? Eles desenvolveram uma qualidade, aí eu já entro na parte esportiva, né? Eles já desenvolveram uma qualidade física que eles aguentam correr. E correr muito. Sendo que os alunos, pô, professor, eles correm demais, eles não param. Eu falei, porque tem estratégia. Eu marco 40 segundos no relógio de planejamento. O que os meus alunos já fazem no quinto ano? Eles já fazem um círculo, abaixam. Automático. Conversa, falam baixo, trata. e já ficam. Aí tu levanta a cabecinha olhando pro colega do lado, a gente vai pegar aquele. E eles vão. Então eles gostam muito da queimada de time. Que legal. E o pessoal do ensino médio dos outros anos ficam do lado de fora, esperando a hora de jogar. Caramba, que legal. E aí você tem uma integração dos pequenos com meninos um pouco maiores e que convivem bem e que se ajudam, que se entendem. Porque eles têm que entender, não é porque o menino é maior que ele tem que ter medo. Ele tem que ter uma amizade, tem que saber que eles têm orgulho. Pô, eu tenho um amigo do terceiro ano do ensino médio, aquele menino grandão. E o aluno do terceiro ano acha muito legal. Ai, que gracinha, eles são pequenininhos. Eles estão aqui. E aí, normalmente quando eu passo, algumas turmas estão no recreio do Fundamental 2 e do médio. E aí? E é aquele negócio. Já passam do lado do outro, apertam a mão, se cumprimentam. Então, essa interação faz com que a escola acabe sendo o quê? Uma grande família. Que legal. E que no final do dia, eles não querem nem ir embora, eles querem ficar na escola. Cara, ele quer continuar lá. Isso eu vejo muito. Eles querem seguir lá. Isso é uma característica do Sigma. Eu Você vejo pode muito. reparar, do primeiro aninho até o ensino médio, eles gostam de permanecer na escola. É o ambiente deles, né? É quase a casa deles. Que Isso legal. isso é um trunfo pra gente. A gente tem assim, uma oportunidade ímpar de ter os garotos gostando da escola. Muito bem, uma conversa muito boa com o professor Nilson. Nilson, a gente está chegando na reta final do nosso programa e sempre antes de terminar o programa, a gente deixa aqui 3 dicas para todo mundo que escutou a gente. Essas 3 dicas, 2 fica com você é quem entende mais desse negócio, uma dica fica para mim. Pode ser? Pode ser. Combinado? Você começa as dicas? Pode ser. Começa as Vou dicas. chamar aqui então, nesse momento, Sigma Dicas. Sigma Dicas falando sobre movimentos, sobre infância, sobre o quanto isso tem proporcionado melhorias para as nossas crianças e principalmente para as nossas famílias. Nilson, são seus 2 últimos pontos de aprendizados e sínteses dessa conversa que foi muito boa hoje. Bom, vamos lá. A primeira dica que eu passo é a seguinte. Você, meu aluno que está vendo aí agora, se alimente antes de fazer qualquer atividade física. Boa. Isso aí é fundamental. Eu sempre falo que aquele ditado, barriga vazia, não para em pé. Né? Então, se alimente, movimente-se, brinque, aprenda a botar o corpo em movimento. Essa é a primeira dica. Muito bom. Uma dica dada. Dica número 2, Nilson. E a dica número 2, você pai que está olhando aí, você mãe que está olhando aí,
brinque com seu filho, final de semana, caminhe, vai andar de bicicleta, jogue bola, exercite, aproveite que esse é o momento ímpar que você tem no final de semana. Caminhe, exercite-se e aproveite o máximo aquela correria que seu filho tem, que aí você vai conhecer mais ainda o seu filho. O dia que ele estiver quietinho, você já sabe que ele não está muito bem. Cara, duas boas dicas, viu, Nilson? A minha dica é sobre tempo de qualidade. Tenha tempo de qualidade com essas crianças. O brincar, o movimento, essa diversão, ela é importantíssima para as crianças e para essa primeira infância. Então a gente acredita muito no movimento e na brincadeira como aliado dos desenvolvimentos das nossas crianças. Pais, professores, acreditem, isso é muito, muito importante e relevante para eles. Pessoal, esse foi o Sigma Cast do dia de hoje. Fico aqui muito feliz com a participação do Nilson, que trouxe um enredo da educação física, das práticas de sala de aula. E aqui fica meu mais sincero agradecimento, Nilson, pela sua participação. Gente, eu estou muito satisfeito de estar participando desse Sigma Cast. Eu achei fantástica essa ideia de estar participando. Vale lembrar o seguinte, pessoal, você que está aí desse lado, os professores de educação física, eles fazem um planejamento com o maior carinho para vocês. Aproveitem cada momento na escola com o professor de educação física, a professora, que toda a nossa aula ela tem um objetivo, ela é pensada para você. Então aproveite bem e divirta-se durante as aulas. Boa, Nilson. Pessoal, esse foi o Sigma Cast local de desenvolvimento, conversas sempre de muita relevância e importância para a realidade das famílias, dos estudantes e dos professores. A gente fica por aqui. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.